Bom dia! É um prazer para a nossa equipe 4 apresentar sobre o fascinante mundo do etanol, um biocombustível que tem um papel crucial para o desenvolvimento de uma economia mais sustentável para toda a população humana. O etanol é um composto orgânico que pertence à função química dos álcools e ele é conhecido como álcool etílico. A fórmula química é C2H5OH. Isso significa que em cada molécula de etanol contém 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e um grupo funcional de hidroxila. O etanol é um líquido incolor e altamente inflamável. O etanol ele também tem a característica miscível em todas suas proporções dentro de um meio aquoso, o que significa que ele consegue ser diluído, misturado totalmente dentro desse meio aquoso. O processo de produção começa com a colheita da matéria-prima, seguida da extração do caldo ou da moagem. Esse caldo ou grãos são então fermentados e durante a fermentação, leveduras ou bactérias consomem os açúcares e produzem etanol e dióxido de carbono como subprodutos. O etanol ele é comumente utilizado como combustível, tanto ele puro quanto ele misturado à gasolina, já que ele é uma opção mais sustentável por emitir menos gases do efeito estufa. Além disso, na indústria química, o etanol ele é utilizado para diversos produtos, incluindo acetato de etila, ésteres e éteres. E também outros produtos que é utilizado o etanol inclui a tinta, vernizes e produtos de limpeza. Na indústria farmacêutica e hospitalar, o etanol é utilizado como veículo de formulações de medicamentos e produtos de saúde, além de ser utilizados como ferramenta na extração de princípios ativos de plantas medicinais. Além disso, devido às suas propriedades antimicrobianas, o etanol ele também é utilizado como desinfetante e antisséptico em hospitais, clínicas de saúde, indústrias de alimento e em situações de higiene pessoal. O etanol ele também é utilizado na produção de alimentos, bebidas e cosméticos. E também é uma forma de uma energia limpa. Seus benefícios incluem a diminuição dos gases de efeito estufa e a menor dependência de combustíveis fósseis. Mas tem uma preocupação com a saúde humana, o impacto que o etanol causa na saúde humana devido à exposição prolongada e os efeitos sociais e ambientais com a degradação do meio ambiente. É muito importante diferenciar o etanol de outros tipos de álcool, como metanol ou propanol. O etanol é principalmente utilizado como biocombustível. O Brasil se destaca mundialmente na produção e uso do etanol, com avanços tecnológicos e políticas governamentais eficazes. Em outros países ao redor do mundo, o uso de etanol varia de acordo com os modelos de produção e os desafios locais. Bom, sobre os tipos de etanol, a gente tem o etanol hidratado, que também é o etanol comum, que pode ser encontrado nos postos de combustível. No Brasil, ele é produzido a partir da fermentação da cana-de-açúcar e ele deve seguir algumas especificações ANP, como ser líquido, ter pH neutro e ter graduação alcoólica entre 95,1% a 96% e ser isento de impurezas. Outro tipo de etanol é o etanol aditivado. Esse tipo de etanol ele vai contar com alguns ativos para melhorar o seu desempenho e a sua qualidade. Então, além de lubrificantes que protegem o sistema ali de injeção, ele tem cerca de 3% a mais de rendimento em comparação com o etanol hidratado. E esses ativos eles devem ser permitidos e regulamentados pela ANP. O etanol anidro, também chamado de etanol puro, que sua graduação alcoólica é próxima de 100%. É utilizado na gasolina para reduzir a emissão de gases poluentes e aumentar a octanagem. O etanol ele foi introduzido na matriz energética do Brasil em resposta às crises do setor açucareiro. E isso foi basicamente uma alternativa para poder estar diminuindo a quantidade de petróleo que seria exportado na época. Em 1933, Getúlio Vargas estabeleceu o Instituto de Álcool e Açúcar, o IAA. E em 1938, a Lei 737 tornou obrigatória a adição de etanol anidro na produção de gasolina no país. Foi um grande impulso para que o etanol como combustível em 75, com o lançamento do Programa Nacional do Álcool, visando diminuir a dependência do petróleo importado. Naquela época, o Brasil costumava importar cerca de 80% de todo o petróleo utilizado, somando em mais ou menos metade de toda a sua balança econômica. Além de que, na década de 1970, ocorreram duas grandes crises petrolíferas. A primeira em 1973 e a segunda em 1979. Porém, o mercado de etanol não era bem aplicado no momento. Então, por conta dele também ser derivado de muitos subsídios, ele acabou não podendo jogar, não poder participar de todas essas crises petrolíferas.
futuro do etanol é promissor. Com a crescente preocupação ambiental e a busca por alternativa aos combustíveis fósseis, o etanol está se mostrando uma alternativa bem sustentável. Com a pesquisa em andamento para desenvolver tecnologias avançadas através da produção de etanol a partir de fontes não alimentares, como resíduos agrícolas e algas, podemos esperar uma expansão da disponibilidade da eficiência do álcool. Além disso, com políticas governamentais em vigor atualmente em muitos países, a gente consegue ver um aumento considerável na demanda por etanol e em uma economia mais sustentável. No entanto, ainda há muitos desafios a serem cumpridos, como a competição de culturas alimentares e a eficiência energética da produção. Mas o etanol possui um futuro brilhante. Agora a gente vai fazer a destilagem do nosso produto. Aqui a gente tem o nosso fermentado, que eu fiz com maçã. Basicamente eu só fiz um suco de maçã e utilizei então o fermento biológico para poder fazer a fermentação. O fermento biológico normalmente é comumente chamado de levedura. A levedura ela consome glicose, no caso células de açúcar, e daí ela produz gás carbônico e álcool, que no caso é o que a gente espera extrair aqui com o nosso processo de destilagem. Agora a gente vai estar peneirando para poder separar os resíduos sólidos da nossa mistura fermentada. E depois de tudo peneirado, a gente começa de fato com o processo de destilação. Então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar nossa mistura fermentada na panela de pressão. Vamos fechar a panela para já poder fechar o sistema. Finalizando o processo de montagem do nosso destilador, nós vamos estar fechando a nossa panela de pressão e então conectando a saída de gás com o nosso tubo fracionado, onde o gás do etanol, quando atingindo cerca de 78 a 80 graus, será vaporizado, será direcionado ao tubo fracionado, onde, já que ele está sendo resfriado, o etanol mais uma vez vai ser condensado no seu estado líquido e então nós teremos o nosso etanol. Agora o nosso outro integrante, o Vitor, vai ligar para a gente nosso manto magnético, que também consegue esquentar, para a gente poder esquentar a nossa solução. Agora, depois de tudo ligado, tudo funcionando, eu só vou colocar o termômetro para a gente conseguir acompanhar a temperatura da solução, para saber quando ela vai atingir a temperatura ideal para evaporação do álcool, que é 78 a 80 graus. Duas horas depois. Caiu! Ah! Não grita. 3 gotas. Que a gente tem o nosso etanol. Vamos testar ele para saber se realmente está num patamar aceitável. Para testar, o jeito mais fácil é simplesmente botando fogo. Que alegria no coração. Agora, em todo o nosso sistema, a gente tem etanol acumulado nos balões do tubo fracionado. Então a gente vai estar inclinando o sistema inteiro para conseguir tirar todo o etanol que a gente refinou. Vitor, por favor, desliga a mangueira lá pra gente. Logo que ele desligar, a gente vai fazer isso. Agora, como eu tinha dito, a gente vai tirar o etanol que a gente acumulou nos balões. Primeiro, vamos desconectar aqui o sistema. Já que tá quente. Por sinal, deixa eu arrumar aqui para garantir que eu não vou ter a perca desse etanol aqui dentro. Que ia ser uma grande tristeza.
Bem. Agora nós só temos que para nossa felicidade, os 500 ml que nós tínhamos no início se tornaram nem mesmo 5 ml. De pão, só que, ó, Os requisitos que sobrou.